Olá Capricórnio, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao Panteão de Odin. Eu sou Rafael, já agradeço aos inscritos, né? E para quem ainda não se inscreveu, por favor já se inscreve, deixa o like, certo? Então vamos para a nossa tiragem do mês de agosto de 2021. Vamos lá! Vamos lá, então vou pedir 16 cartas aqui para os arcanos maiores e menores, certo? Para o mês de agosto de 2021, signo solar, ascendente ou lunar também pode ser, de Capricórnio. Bom, Capri, vamos lá. Vou começar aqui da linha que fala do amor, tá? Vou começar para quem já está num relacionamento e depois eu falo para quem está solteiro, ok? Então, para você que já está num relacionamento, né? A carta do seu passado recente, né? Saiu na sua casa do seu passado recente, foi o 7 de espadas, né? Então essa carta vem falando de vocês terem passado aí nesses últimos tempos por alguma situação de dor até, né? De conflitos dentro do relacionamento, certo? Tendo que flexibilizar um pouco mais, né? Algumas situações aí, né? Dentro do relacionamento, até passado por algumas frustrações e dores, né? Mas nesse mês, para quem já não está vendo isso, né? Para quem alguns já podem até já estar sentindo essa melhora, né? Toda essa construção que vocês fizeram lá atrás nesses últimos tempos vão proporcionar materialização, né? Do 9 de ouros aí no presente, né? Saiu na sua casa do presente esse 9, né? Que é uma carta maravilhosa, né? Na maioria dos sentidos, certo? E aí, para confirmar isso, né? Saiu no seu consciente a carta do Sol e no seu inconsciente a carta da Força. Então, Capri, que já está num relacionamento, essas três cartas vêm confirmando aqui nesse mês de agosto, né? Essa melhora no relacionamento, essa entrega a mais, né? Até um movimento sexual um pouco maior, né? Não sei se viagens, acho que viagens não, mas concretização, materialização de bens que talvez vocês tenham ou estejam investindo aí ou queiram investir, né? Então é um mês para vocês discutirem isso depois de algumas situações lá atrás que possam até ter envolvido essa situação material aqui, tá? Então para quem está no relacionamento, uma boa pedida vocês continuarem com essa flexibilização, com esse amadurecimento do relacionamento, certo? Aqui saiu o Rei de Copas, né? Então, vem falando de uma maturidade do relacionamento, um novo passo, né? O Rei de Copas é aquele sujeito do baralho que, dentro do naipe de copas, né? Dentro do naipe de coração, né? Que fala dos sentimentos, ele passa por todas as situações, né? Então ele já não busca mais nada, ele concretizou, né? Essa materialização do entendimento dos seus sentimentos, certo? Então, para quem está no relacionamento, ela vem falando na sua casa do futuro próximo, desse movimento aqui do presente, né? Que vai acontecer agora nesse mês de agosto, ou já esteja acontecendo, né? De vocês estarem sentindo esse calor dentro desse relacionamento a mais, certo? Um foleguinho a mais depois de algum sofrimento que vocês tiveram aqui atrás, certo? E aí agora vamos passar... a luz está aparecendo meus olhos. Olha, meu olho claro. Parei. Então agora vamos passar para quem não está no relacionamento, certo? Então, começando pela carta que saiu na casa do seu passado recente, né? O 7 de espadas. Vem falando dessa sua frustração, às vezes, né? Nessa busca. Ou às vezes nesse esquecimento até de ter buscado um pouco mais o seu lado amoroso, né? Sentimental. E eu vejo aqui muito progresso aí, né? Com o 9 de pentáculos. Situações que com a carta do Sol
né, no seu consciente, e a carta da força no seu inconsciente, vem falando de possibilidades, né, de você, caso esteja interessado em alguém, caso esteja reinteressado em alguém, às vezes uma pessoa que já tenha passado pela sua vida, ou que você ainda esteja com aquilo dentro de você, possibilidade dessa pessoa pensar ainda em você, certo? De você às vezes não ter a força suficiente para dar esse passo, né? Construir ou afirmar lá que você dá o pé, tirar o orgulho um pouco, né, Capri, para falar e dar esse passo aí, que no sentido de vocês solteiros que estejam interessados ou com alguém em mente, vem falando de vocês terem êxito, tá? Então, o Rei de Copas aqui no futuro próximo, para os solteiros que estejam interessados já em alguém, tem alguém em mente, vem falando de vocês darem uma investida nesse daí, tá? Darem uma fuçada, mas também colocarem os seus sentimentos claros, tá? Tem que ser claro para que a outra pessoa também possa ter oportunidade de fazer também por atingir a expectativa que você está querendo, certo? E para quem ainda não tem ninguém em mente e está solteiro, né? Vem falando de uma oportunidade de vocês acharem alguém aí nesse mês de agosto que seja um pouco reservado, tá? Uma pessoa, às vezes até um pouco mais velha, e não mais velha de idade, mais velha de energia, de psique, enfim, né? Então, para os solteiros aí que não tem ninguém em mente ainda, eu vejo, depois de tanto desgosto aqui de ficar falando, ou esquecimento, né, dessa parte de amorosa, vocês vão ter uma aberturinha aí, tá? Nada expressivo, mas uma abertura para alguma coisa que possa interessar vocês nesse mês de agosto, tá? E para quem já tem alguém em mente, mas ainda tá solteiro, dê um passo a mais aí, dê um sinal, né? Mande uma mensagem, sei lá, dá um passo a mais aí para dar uma destrinchada no que o outro tá sentindo, que pode ser que o outro também esteja aberto para fazer o que você queira, certo? E agora vamos aqui para a linha que fala do financeiro ou do trabalho, certo? Eu vou começar para quem já está trabalhando e depois eu faço a interpretação para quem não está trabalhando, certo? Então, começando para os capricórnios que já estão trabalhando, na casa do seu passado recente, saiu o 8 de pentáculos, certo? Então, essa carta vem falando aí de um trabalho de vocês, né? De um esforço contínuo aí dentro de onde vocês estão, certo? Até um pouco exaustos, né? Mas com foco e continuem mesmo. Porém, aqui o 5 de copas vem falando de frustrações, né? Por isso que eu falei aqui que vocês às vezes até estejam cansados desse trampo aí de ficar persistindo, né? Mas o 5 de copas vem falando para você, nesse mês de agosto, continuar, se aprimorar, né? Mas também vem falando de você não ter muitas expectativas com promoções esse mês, tá? Tire essa expectativa aí da sua cabeça por agora, mas continue a trabalhar, né? E aí, na carta do seu consciente, para quem já está trabalhando, saiu a carta do louco, certo? Nesse meu baralho aqui, a iniciada. Então, Capri, tenha um pouco mais de atenção às suas intenções impulsivas dentro do trabalho, né? Até às vezes ligado um pouco a essa questão de vocês estarem com falta ou esperando algum reconhecimento que esteja demorando, alguma promoção que vocês sabem que vocês precisam ter, ou algum aumento de valores aí, né? E confirmando isso no seu inconsciente, o 2 de paus, né? Que é você se entender, se valorizar um pouco, mas também não deixar isso subir a sua cabeça, né? Não se revoltar, né? Se valorizar, mas não se revoltar a ponto de querer tomar iniciativas
a desistir do que você já esteja fazendo, né? Ou passar para algum outro emprego, uma nova fase, eu não vejo situações favoráveis aqui, tá? Como saiu o Alquimista, esse arcano maior, no seu futuro próximo. Não é o momento de você arriscar mudanças agora, tá? Continue onde você está, tá? Por mais infeliz que você esteja, por mais desapontado, na verdade, é a palavra que você esteja. Infeliz talvez não, mas desapontado. Com a falta de reconhecimento aí dentro, tá? E não, como eu falei pra você, né? Já tinha adiantado essa carta aqui. Não vejo melhorias, nem situações de promoção a curto prazo aí. Pode ser a médio e longo prazo. Então continue, mas por enquanto não é hora de fazer essas mudanças aqui que você tá pensando, tá? Que a carta do louco aqui vem falando, às vezes, dessa sua vontade. Se você tiver a fim de fazer isso, pode continuar alguma coisa paralela, mas sem desistir dessa situação aqui, porque essa situação te dá segurança, tá? E você, Capricórnio, sem essa segurança material aqui, você começa a se perder na mente, você fica triste, tá? Então, para quem está trabalhando, por enquanto, continue equilíbrio, tá? Continue trabalhando aqui o alquimista, né? Colocando sua poção de um tubo de ensaio para outro. Enfim, para quem está trabalhando, continue força aí para não mandar o chefe que não te dá aumento para aquele canto. E agora vamos para a parte que fala do financeiro para quem não está trabalhando, certo? Que vem falando, né, de você continuar esse trabalho, né, esse árduo trabalho lá atrás que você está fazendo, mas às vezes se esquecendo, com pouco resultado aí de retorno. Às vezes você manda currículo e ninguém te responde, às vezes você acha que vai responder, manda 2 e-mails, passa para a segunda fase e não vai, você está um pouco desanimado, mas às vezes falta um pouco, né, você iniciar, né, aí vamos falar da carta do louco no sentido de iniciar situações que falem sobre você, né, e aí estamos falando do 2 de paus também confirmando isso, né. Então essas duas cartas vêm falando para você, às vezes, procurar em outro canto ou se auto-aprimorar para buscar esse emprego, tá? Mas também não vejo situações agora, nesse mês de agosto, para quem está procurando um emprego, tá? O alquimista na sua casa do futuro próximo não vem me dando boas perspectivas de anúncio de emprego nesse mês, tá? Mas vem falando, né, junto com a carta do louco aqui no seu consciente, e vejo até alguns já fazendo isso ou pesquisando sobre isso até na internet, possibilidades para iniciar outras situações de outros segmentos aí, né, às vezes até um trabalho informal para não sair do mercado de trabalho, certo? Então façam isso. Para quem, se tá muito difícil, se ficar muito difícil até o final de agosto, aliás, já comecem a fazer isso, né? Façam um curso, melhorem o seu currículo, mas vejam um pouco mais, tenham um pouco mais de foco. Essa carta tá me chamando a atenção aqui, né? De fazer o que vocês gostam, tá? Existem outras coisas que você gosta. Às vezes até alguma coisa ligada à internet, você tem que parar e ver, assim, sabe? Você tem que dá uma geralzona aí para ver. Então, presta atenção aí. Mas não vejo possibilidade de contratação nesse mês de agosto, certo? Para quem está buscando. Então, aprimorem o seu currículo e se aprimorem nesse sentido, mas não só no que vocês já sabem. Tentem ver outras possibilidades aí. Tem tanto ramo e você, Capricórnio, consegue se adaptar a qualquer coisa. Se tiver dinheiro aí, tá bom. Enfim, vamos agora passar pro intrapessoal ou pro espiritual, certo? E aí eu trago aqui, no seu passado recente, o 4 de Pentáculos, né? Que vem falando de um sentido de
vocês estarem acuados ou muito preocupados com alguma coisa. E aqui você vê que ele está protegendo os seus 4 pentáculos, né? Então ele está protegendo o ouro dele, assim, com todo afinco, tá desesperado. Às vezes eu vejo vocês aqui desesperados para não perder o autocontrole. Mas no seu presente, o 5 de pentáculos vem falando também, né? Depois do 4, 5, né? Depois desse passado aqui, da casa do passado recente, essa carta que saiu no seu presente, na casa do seu presente, que é logo a sequência, né, da outra, do passado, que é a sequência da carta que saiu no seu passado, vem falando de vocês não terem conseguido esse controle. Desse controle está sendo excessivo e estarem levando vocês para um caminho que vocês estão sofrendo um pouco. Mas esse sofrimento aqui é uma carta boa também. Vocês estão tendo que se entender, né? Entender vocês e entender alguns sentimentos dentro de vocês que desencadeiam esse sentido de culpa, né? Esse sentido de culpa vem trazido aqui pelo enforcado que saiu no seu consciente, certo? Essa dor. Vocês estão um pouco doloridos aí. Esse jogo aqui intrapessoal, fiquei com medo, 9 de espadas no seu inconsciente, né? Você sonhando com algumas coisas aqui, no meio da noite acorda e tá sonhando com alguma situação, e situação essa que você deve resolver, né? O 8 de paus no seu futuro próximo, vem falando para você pegar essa situação que tá te incomodando tanto, esmiuçar ela e resolver de uma vez, tá? Seja ela amorosa, seja ela do trabalho, seja ela do seu espiritual, resolva. Você vai ter êxito, mas tá faltando você mexer um pouquinho ali para limpar, entendeu? É igual lavar uma panela suja de gordura. Às vezes você deixa ela lá dias e quanto mais você deixa, mais a gordura vai tomando conta daquela panela, certo? E de forma ruim. Então, às vezes você tem que ir lá e pegar a panela, encarar ela e limpar. Logo, logo ela vai servir para, se ela limpa, né? Vai servir para você fazer novas comidas maravilhosas. É só você pegar ela e limpar, botar a mão na gordura ali. Vai ser 5 minutinhos só, certo? Então essa carta aqui, né, vem confirmando essas situações aí. Mas eu vejo vocês aí muito num movimento sofrido aí de autoculpa, né? Mas vocês não estão querendo resolver algumas situações ou estão dando muito na mão dos outros para resolver, né? E a vida é de vocês, o sentimento é de vocês, né? Se a gente deixar para lá ou deixar a vida resolver pra gente, às vezes não é o que a gente quer. E a vida dá oportunidade pra gente resolver as coisas, certo? Essa carta vem falando também de alguns sinais, né? E confirmando aqui o 9 de espadas, né? Vem falando para você prestar, né, um pouco mais de atenção, tomar cuidado com perceber os recados que às vezes estejam chegando até você e você tá querendo fugir. Às vezes um sonho, né? Aqui o 9 de espadas vem falando de você acordar no meio da noite, angustiado, com saudades de alguma coisa, alguém, né? E você não tá resolvendo. Às vezes até esse vídeo aqui seja, né? Essa tiragem seja esse recado aqui que essa carta queira dizer para você, certo? E aí vamos para a carta do conselho, que é o 10 de copas, certo? Capri, que vem falando essa carta de um êxito se você levar em conta esses conselhos aqui dados. Essa carta de finalização aqui do conselho vem falando que essa carta é maravilhosa, o 10 de copas, ó. É a finalização do naipe de copas, que maravilhoso, né? Mas você tem que passar por tudo isso, esse entendimento, né? E principalmente me chama a atenção você deixar muito esse lado do trabalho, essa preocupação do trabalho te consumir, algumas coisas amorosas também te consumir, mas porque você não está trabalhando o seu intrapessoal, você está esquecendo um pouco disso. Então, minha dica nesse mês aí, para quem viu esse vídeo até o final, é acender uma velinha, pegar um tempinho para você, colocar no papel, como vocês fazem bem, materializar tudo que vocês estão pensando, que está te fazendo mal, que você está sentindo, que você precisa resolver e fazer, tá? Finalizar situações, né?
como a gente está falando de um 10 aqui, né? 10 do sentido de copas. Então, a finalização de algum sentimento, às vezes até terminar algum relacionamento para continuar outro, algum outro que você queira mais, né? Mas não terminou o outro porque te dá estabilidade, sei lá. Colocar um pouco mais de ousadia aí nesse mês e autoanálise, tá? Mas fazer também. Não precisa chegar, sei lá, vamos supor que é a situação de um trabalho. Não precisa mandar pedir as contas. Ou, sei lá, relacionamento. Não precisa terminar o relacionamento ou mandar pedir a outra pessoa em namoro. Mas, aos poucos, né? Essa construção aqui até chegar a esse 10. Para que vocês não se tornem uma pessoa automática, né? Para que a vida não te torne uma pessoa que fica patinando em situações que às vezes você, no meio da noite, você tá tão bem em todos os sentidos, mas no meio da noite você acorda com coisas até que você achou que tinha resolvido, certo? Então é isso. Bom, Caprica, espero que o oráculo tenha aberto algum caminho aí para vocês, né? Nesse mês de agosto. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o like, algum comentário, alguma sugestão. Estamos em tempos de crescimento aí, né? Dentro desse canal. Então, enfim, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente.